Uma garota em apuros, frustrada com o ex, beija um estranho sem saber que ele é um milionário. O que ele fez depois vai te deixar de queixo caído. Mas antes de começarmos essa história eletrizante, deixa um comentário aí embaixo contando de onde você está assistindo. Agora, aproveita a história. O dia de Lucy Cooper já tinha começado mal. Primeiro, um pombo maluco arruinou o café da manhã dela. Depois, seu chefe excêntrico a fez reescrever um artigo inteiro porque, segundo ele, as vírgulas estavam todas erradas, quando na verdade era só uma mancha nos óculos dele. Mas nada, absolutamente nada, se comparava ao que ela viu a seguir. Lá estava ele, Ryan Carter, seu ex-namorado, no meio de uma joalheria luxuosa, comprando um anel de noivado. Ah, não, murmurou Lucy, tentando se esconder atrás de um expositor de colares. Mas já era tarde demais. Ryan, o mesmo que terminara com ela 3 meses atrás, dizendo que relacionamentos são armadilhas do sistema capitalista, estava ali, segurando a mão de uma mulher absurdamente linda e colocando um anel caríssimo no dedo dela. Você gostou desse, meu amor? Perguntou ele, com uma voz doce que Lucy jamais tinha ouvido. O estômago dela revirou. A mulher soltou uma risadinha melosa e mostrou um diamante do tamanho de um satélite. É maravilhoso, querido. Mal posso esperar para ser a futura senhora Carter. Lucy quase tropeçou para trás. Era oficial. Ela estava em colapso total. E como se isso não bastasse, Ryan a viu. Por alguns segundos, Lucy sentiu como se sua alma tivesse deixado o corpo. Queria cavar um buraco e desaparecer. Ryan lançou aquele sorriso arrogante, o tipo de sorriso que dizia: "Eu segui em frente primeiro, Lucy." Ótimo. Ela forçou um sorriso, respirou fundo e virou-se lentamente para encará-lo. "Ryan!" exclamou, fingindo empolgação. Que surpresa! Completamente inesperada e nem um pouco constrangedora. "Você ainda mora aqui?" perguntou ele, erguendo uma sobrancelha, como se ela fosse uma peça velha que deveria estar fora de circulação. "E você ainda respira?" rebateu Lucy, cruzando os braços. Samantha, a noiva, soltou uma risadinha forçada e se agarrou ao braço de Ryan, como se quisesse marcar território. "Nossa, Lucy, você está exatamente igual", disse com uma doçura exagerada. "Parece que o tempo não passou para você, né?" Lucy sentiu o sangue ferver. "E você está bem mais artificial? O que houve? Seu filtro do Instagram vazou para a vida real?" Samantha apertou os lábios. Ryan pigarreou, tentando acabar com o duelo passivo-agressivo. "E aí, você está saindo com alguém?" perguntou ele. Lucy congelou. Como é? Ele realmente queria saber se ela estava solteira? Queria confirmar a vitória, como se ela ainda estivesse chorando no quarto, ouvindo Adele e comendo sorvete? Para piorar, Samantha se inclinou com um sorriso venenoso. "Ah, Lucy, você tá solteira, né? Mas relaxa, ainda dá tempo. Tem gente que encontra o amor depois dos 40." Aquilo foi a gota d'água. Antes que pudesse responder, Lucy sentiu um braço forte ao redor dos ombros. "Oi, amor." Ela congelou. A voz era profunda, calma e perigosamente sedutora. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, sentiu uma mão quente pousar no ombro dela, com tanta naturalidade que parecia que eles eram mesmo um casal. "Desculpa o atraso, amor. Você esperou muito?" Ryan e Samantha ficaram pálidos. Lucy não pensou, apenas agiu. Antes que o cérebro pudesse protestar, ela se virou e o beijou. Foi um beijo impulsivo, desesperado, um beijo de sobrevivência. E o mais chocante, o estranho retribuiu, não com surpresa, mas com uma calma impressionante, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Lucy ouviu Samantha engasgar. Ryan cerrou os punhos. Missão cumprida. Ao se afastar, Lucy se virou com um sorriso vitorioso. "Então, o que você tinha perguntado mesmo?" Ryan parecia ter engolido um sapo. Samantha apertava o braço dele como se fosse explodir a qualquer segundo. E aí, como se a confusão não fosse suficiente, o estranho resolveu elevar ainda mais o nível. "Vamos, meu bem?"
disse ele sorrindo com malícia. Ainda precisamos escolher aquele anel de noivado. Lucy quase engasgou. Anel de noivado? Antes que pudesse reagir, ele já a puxava pela mão, como se fossem namorados de longa data. Foi então que ela percebeu o tamanho da encrenca. Ela não tinha beijado qualquer um. Ela tinha beijado Nicholas Scott, o bilionário mais poderoso, influente e intocável da cidade. E o pior? Ele estava claramente se divertindo com aquilo. Lucy já tinha cometido muitos erros na vida. Pintar o cabelo de verde na adolescência. Comprar sapato apertado só porque estava na promoção. Mandar mensagem para o ex depois de umas taças de vinho. Mas beijar um completo estranho no meio do shopping? Esse era um novo recorde. E agora estava sendo praticamente sequestrada por ele. Bom, talvez sequestrada fosse exagero, mas Nicholas Scott a puxava pelo shopping como se estivessem juntos há anos. Lucy tentava ignorar os olhares. Claro que as pessoas estavam olhando. Como não estariam? Ele era absurdamente lindo, e ela estava vestindo uma camiseta com um unicórnio bravo estampado. A diferença entre eles era tão surreal que qualquer um poderia pensar que ele a tinha contratado só como figurante. Espera. Lucy firmou os pés no chão, fazendo ele parar. O que acabou de acontecer? Nicholas inclinou a cabeça, claramente divertido. Aparentemente, você me beijou. E eu retribuí, claro. Teria sido rude não fazer isso. Rude? Lucy piscou. Você fala como se fosse um brinde de casamento. Ele sorriu de lado. Não foi? Então precisamos melhorar nossa atuação. Lucy sentiu sua alma quase saindo do corpo. Pelo amor de Deus, quem é você? Nicholas arqueou uma sobrancelha. Você realmente não sabe? Lucy franziu a testa. Deveria saber? Isso é fascinante e assustador. Ele deu um sorriso irritante. Nada de agradecer pelo resgate. Resgate? Lucy o encarou incrédula. Eu não pedi ajuda. Seu ex estava te tratando como um sapato velho e gasto. Você queria mesmo que eu ficasse só olhando? Lucy abriu a boca, mas ele tinha razão. Só que ela não estava disposta a admitir isso. Ótimo. Agora que você fez sua boa ação heróica, podemos seguir com nossas vidas. Nicholas arqueou a sobrancelha. Nenhum obrigado? Devo mandar um cartão dizendo obrigada por complicar ainda mais a minha vida? Nicholas sorriu de lado. Um jantar, então. A gente faz isso. Lucy piscou. O quê? Você me deve um jantar? Ela soltou uma risada incrédula. Eu te devo? Você foi quem me beijou por impulso. Vamos chamar de impulso compensatório, então. Lucy cruzou os braços. E se eu disser que não? Nicholas deu de ombros. Vou contar para seu ex que a gente está loucamente apaixonado. Lucy engasgou. Você não teria coragem. Quer testar? Ela fechou os olhos, tentando achar uma saída, mas não encontrou nenhuma. Tudo bem, um jantar. Nicholas sorriu. Perfeito. Passo para te buscar às 8. Lucy apontou o dedo para ele. Se isso for alguma espécie de ritual de sacrifício humano bilionário, quero um advogado. Nicholas riu. Você vai sobreviver. Lucy não tinha tanta certeza assim. Horas depois, Lucy encarava seu reflexo no espelho do banheiro. O que eu estou fazendo? Ela estava prestes a jantar com um homem que beijou sem nem saber quem ele era. Isso não era um encontro, era um pedido de terapia. Mas sem saída, ela pegou sua bolsa e foi enfrentar o destino. O restaurante era tão chique que Lucy sentiu que deveria estar usando uma coroa. O garçom a olhou como se já soubesse que sua conta bancária ia sofrer. Se precisar de um rim, posso doar depois do jantar, ela murmurou para Nicholas. Ele sorriu. Eu cuido disso. Nesse caso, quero um prato de ouro e um copo cravejado de diamantes. Nicholas deu uma risada baixa. Sentaram e Lucy tentou ignorar o quão à vontade ele parecia. Então, Lucy. Ele apoiou o cotovelo na mesa. Me conte sobre você. Lucy arqueou a sobrancelha. Por quê? Gosto de saber com quem estou jantando. Lucy cruzou os braços. Eu trabalho, pago contas e, às vezes, beijo estranhos para fugir de ex. Nicholas sorriu. Fascinante.
Isso é talento natural ou autodidata? Infelizmente, não tem curso técnico para isso. Que pena, eu me matricularia. Lucy revirou os olhos. E você? O que faz além de ser um bilionário irritante? Manipulo situações a meu favor. Lucy deu uma risada. Já percebi. Ele deu de ombros. E mesmo assim, aqui está você, jantando comigo. Lucy encarou seu copo de vinho. Eu não tive escolha. Nicholas riu. Ela odiava admitir, mas estava se divertindo. E então ele soltou a bomba. Tenho uma proposta. Lucy franziu o senho. Se envolver algo ilegal, estou fora. Nicholas sorriu. Fica comigo por um mês. Lucy cuspiu a água. O quê? Ouviu direito. Eu sabia que era um sacrifício humano. De jeito nenhum. Só preciso que finja ser minha namorada. Lucy o encarou. Por quê? Nicholas girou a taça de vinho. Digamos que algumas pessoas precisam acreditar nisso. Lucy arqueou a sobrancelha. E eu sou a melhor escolha? Depois daquele beijo, sem dúvida. Lucy sentiu o rosto esquentar. E o que eu ganho com isso? Nicholas sorriu. O que você quiser. Lucy mordeu o lábio. Aquilo era a ideia mais absurda do mundo, mas poderia ser divertido. Ela sabia bem que decisões impulsivas nunca foram seu forte. Demorava meia hora para escolher sabor de sorvete, dias para decidir se comprava uma roupa nova. Mas ali estava, sentada de frente para Nicholas Scott, o homem mais rico da cidade, considerando seriamente um contrato de namoro falso. Ele parecia completamente à vontade, como se fechasse um grande negócio. Lucy ainda não sabia se aquilo era um sonho bizarro ou um erro enorme prestes a acontecer. Deixa eu entender direito. Ela inclinou a cabeça. Você quer que eu finja ser sua namorada por um mês e em troca eu posso pedir qualquer coisa? Nicholas assentiu com um sorriso meio maroto, enquanto Lucy estreitava os olhos, intrigada. Por que eu? Você poderia contratar uma atriz profissional, uma modelo, alguém com um pouco mais de classe e menos unicórnios na camiseta. Nicholas lançou um olhar rápido para a camiseta dela e sorriu de canto. O unicórnio tem personalidade e eu respeito isso. Lucy revirou os olhos. Foca, Nicholas. Por que eu? Ele se inclinou um pouco, quase sussurrando. Porque você não sabia quem eu era. Lucy piscou, confusa. O que isso tem a ver com alguma coisa? Você me beijou sem saber quem eu sou. Foi um acidente incrível. Lucy soltou um suspiro longo. Você ainda não explicou por que tudo isso é tão necessário. Nicholas girou a taça de vinho entre os dedos, escolhendo as palavras com cuidado. Digamos que minha família tem certas expectativas e um evento muito importante está chegando. Se eu aparecer solteiro, vai dar problema. Lucy cruzou os braços, desconfiada. Que tipo de problema? Do tipo que envolve milhões de perguntas, um casamento arranjado em potencial e talvez até um documentário sobre minha vida amorosa. Lucy tentou não rir. Sério? São tão intensos assim? Você não faz ideia. Lucy ficou em silêncio por um instante. O que ele estava pedindo não era tão louco assim, na verdade. Tinha até um lado engraçado. E pensando bem, havia algumas vantagens para ela também. Por exemplo, Ryan veria que ela seguiu em frente. Ela teria um gostinho de como é viver no mundo dos milionários. E se as coisas ficassem insuportáveis, poderia simplesmente sair fora. Nicholas percebeu o conflito dela e sorriu. Você está pensando em aceitar, não está? Lucy franziu a testa. Não coloque palavras na minha boca. Nem precisa. Eu já conheço o seu estilo de negociação. Ela estreitou os olhos. Qual é meu estilo? Primeiro você faz uma cena dramática, depois finge que não está interessada, mas no fundo está curiosíssima para dizer sim. A boca de Lucy ficou aberta de surpresa. Não é verdade, Nicholas ergueu a sobrancelha. Então diga não e vá embora. Lucy fechou a boca. Droga, ele tinha acertado. Ela desviou o olhar, pensando que Nicholas estava certo sobre a curiosidade. Afinal, quando mais teria a chance de ver como é a vida no mundo dos bilionários? Lucy respirou fundo. Tá, eu topo, mas com condições. Nicholas sorriu. Claro. Claro que tem. Lucy levantou o dedo. Primeiro, não sou sua funcionária, não vou aceitar ordens suas.
Nunca achei que seguir ordens fosse seu forte. Segundo, quero algo em troca. Nicholas cruzou os braços, curioso. O quê? Lucy sorriu. Quero que me ajude a conseguir um emprego melhor. Nicholas piscou surpreso. Você quer um emprego? Sim. Estou cansada do meu atual. Se vou entrar nesse plano maluco, quero algo útil em troca. Nicholas pensou um pouco, então estendeu a mão. Fechado. Lucy encarou a mão dele por um momento. Sabia que estava prestes a entrar numa situação completamente fora da sua zona de conforto, mas sabe como é, por que não? Ela apertou a mão dele. Fechado. Nicholas sorriu. Bem-vinda ao meu mundo, Lucy. Na manhã seguinte, Lucy acordou com uma mensagem no celular. Nicholas vai te buscar às 10. Vista algo confortável. Lucy franziu a testa. Confortável para quê? Ela não fazia ideia do que esperar, mas duvidava que fosse um piquenique. E ela estava certa. Exatamente às 10 horas, Nicholas apareceu na frente da casa dela com um carro que provavelmente custava mais que a casa inteira. Lucy olhou para o carro e depois para ele. Sério, isso não é exagero? Nada é exagero quando se tem estilo. Lucy revirou os olhos e entrou no carro. Então, para onde vamos? Nicholas deu um sorriso misterioso. Você vai ver. Lucy não gostava de surpresas, mas aparentemente Nicholas adorava mistério. Quando chegaram ao destino, ela entendeu o motivo. Uma boutique de luxo. Lucy olhou em volta, confusa. O que a gente está fazendo aqui? Nicholas abriu a porta para ela. Se você vai ser minha namorada, precisa se vestir à altura. Lucy congelou. Espera, quer dizer que minhas roupas não são boas o suficiente? Nicholas olhou para a camiseta de unicórnio dela. Acho que seu unicórnio merece umas férias. Lucy ficou chocada, ofendida. Esse unicórnio é símbolo de personalidade. Agora pode ser símbolo de aposentadoria. Lucy bufou, mas entrou na loja. Meia hora depois, ela estava rodeada por vestidos que custavam o preço do aluguel dela. Experimentava alguns, sentindo-se uma impostora no meio de tanto luxo, mas quando percebeu Nicholas a observando satisfeito, algo mudou. Ele estava realmente comprometido com essa farsa e, estranhamente, ela começou a achar tudo aquilo bem divertido. Lucy ainda tentava assimilar que, pelo próximo mês, seria a namorada falsa de Nicholas Scott. A situação parecia coisa de novela, onde a protagonista se envolve numa negociação maluca e sua vida vira de cabeça para baixo. E era exatamente assim que ela se sentia agora, a caminho de um evento da alta sociedade, em um carro de luxo, sentada ao lado do bilionário mais cobiçado da cidade. Ela olhou para Nicholas, que dirigia com a calma de quem vive aquilo todo dia. Diferente dela, que sentia o estômago revirar só de pensar em todas aquelas pessoas sofisticadas que iria encontrar. Ele parecia imune ao nervosismo, o que só aumentava a ansiedade dela. Tem certeza de que isso é uma boa ideia? Lucy perguntou, segurando a barra do vestido novo que ele tinha comprado para ela. Ela ainda não conseguia acreditar. Ela estava usando uma roupa tão cara que, se derramasse suco nela, provavelmente teria que vender um rim para pagar o conserto. Você já concordou com o acordo, então não tem como voltar atrás agora, respondeu Nicholas com um olhar divertido. Além disso, você faz isso muito bem. Só sorria, acene e não tente fugir. Fugir não parece uma ideia tão ruim, ela murmurou, cruzando os braços. Me lembra de novo como você me convenceu a fazer isso? Sou muito persuasivo, disse ele, mantendo os olhos na estrada. Lucy bufou, mas não podia negar. Ele era persuasivo demais, quase impossível de recusar. Quando chegaram ao evento, Lucy teve certeza de que estavam no lugar errado. O salão de baile era enorme, cheio de pessoas bem vestidas, segurando taças de champanhe e conversando com uma elegância que ela nem tentava entender. Era o tipo de ambiente que ela só via em revistas e filmes. Definitivamente não era algo a que estava acostumada. Fique do meu lado e haja como se você pertencesse aqui, sussurrou Nicholas, pegando sua mão antes de entrar. Fácil para você dizer, murmurou ela, mas deixou que ele a conduzisse. A reação foi imediata. No momento em que Nicholas entrou, todos os olhares se voltaram para ele. Lucy sentiu os olhares curiosos sobre si,
como se as pessoas tentassem descobrir quem era a mulher ao seu lado. Respirou fundo e endireitou a postura. Ela tinha concordado com isso, então precisava agir como se fosse completamente normal. Nicholas! Chamou uma voz feminina e Lucy viu uma mulher elegante se aproximar. Vestia um vestido impecável e tinha um sorriso encantador, mas seus olhos estavam fixos nela, medindo-a dos pés à cabeça. Claire, que bom te ver, disse Nicholas, cumprimentando-a com um sorriso educado. Eu diria o mesmo, mas estou mais surpresa com sua companhia. Você nunca traz ninguém para esses eventos. Claire sorriu, mas havia uma curiosidade afiada na voz dela. Quem é sua amiga? Nicholas casualmente passou um braço em volta da cintura de Lucy, puxando-a para perto com facilidade. Esta é Lucy, minha namorada, anunciou com um tom tão natural que Lucy quase riu. Se ele estava nervoso por mentir, não demonstrava. Claire arqueou a sobrancelha surpresa. Lucy sorriu e estendeu a mão. Prazer em conhecê-la, disse, tentando soar confiante. O prazer é meu, Claire, respondeu ela, apertando a mão de Lucy com um olhar curioso. Sem querer ofender, mas você não parece o tipo de mulher que Nicholas costuma trazer. Lucy deu um sorriso educado, mas por dentro queria perguntar exatamente o que aquilo significava. Bem, acho que ele resolveu mudar um pouco as coisas, respondeu, mantendo a compostura. Nicholas soltou uma risada baixa ao lado dela, claramente se divertindo com a troca. Claire, no entanto, manteve o olhar em Lucy por mais alguns segundos antes de se virar para Nicholas. Espero que ela esteja pronta para esse mundo, querido. Nem todo mundo consegue acompanhar você. Acho que ela está indo muito bem até agora, respondeu Nicholas, sem hesitar. Claire deu um sorriso que não chegou aos olhos e se afastou, provavelmente para espalhar a novidade para os outros convidados. Lucy soltou um suspiro e olhou para Nicholas. Não gosto dela. A maioria das pessoas não gosta, ele respondeu casualmente. Lucy revirou os olhos. Você podia ter me avisado que essas pessoas eram tão intensas. Você não perguntou, ele respondeu com um sorriso brincalhão. Passaram a hora seguinte circulando pelo evento, cumprimentando pessoas que Lucy nunca tinha visto e ouvindo conversas sobre investimentos, fusões corporativas e férias extravagantes. Ela tentava parecer interessada, mas honestamente estava mais preocupada em não tropeçar no vestido. No meio da noite, uma voz familiar chamou por trás. Lucy! Ela se virou e sentiu o estômago revirar. Ryan, o ex-namorado, estava no mesmo evento, porque, claro, o universo adorava complicar sua vida. Ele a olhava com puro choque, como se não pudesse imaginar que Lucy estivesse ali. Samantha, agarrada ao braço dele como sempre, parecia igualmente surpresa. O que você está fazendo aqui? Ryan perguntou, ainda incrédulo. Antes que Lucy pudesse responder, Nicholas deslizou um braço pela cintura dela, apertando levemente, como se preparasse para uma batalha. Ela está comigo, disse Nicholas, firme, mas com um toque de diversão na voz. Achei que isso fosse óbvio. Ryan piscou, completamente desorientado. Samantha parecia prestes a explodir de curiosidade. Vocês estão juntos? Ryan perguntou, tentando entender. Lucy sorriu, aproveitando o momento. Sim, estamos. Ryan abriu e fechou a boca algumas vezes, mas nenhuma palavra saiu. Ele olhou de Nicholas para Lucy, esperando que alguém risse e dissesse que era uma piada. Desde quando? Samantha perguntou, cruzando os braços. Já faz um tempo, Lucy respondeu, tentando soar casual. Ryan ainda estava atordoado. Nicholas, por outro lado, parecia bastante satisfeito com a situação. Foi bom te ver, mas precisamos ir, disse Nicholas, puxando Lucy gentilmente para longe. Enquanto se afastavam, Lucy finalmente soltou o ar que segurava. Não acredito que ele estava aqui, murmurou. Coincidência interessante, disse Nicholas, olhando para ela com diversão. Devo dizer que você lidou muito bem com isso. Sou uma atriz excelente, ela respondeu, tentando ignorar o turbilhão na sua mente. Ele sorriu. Então está pronta para continuar com o plano?
Lucy respirou fundo. O primeiro desafio já tinha ficado para trás. Agora só precisava descobrir se conseguiria sustentar essa mentira sem se perder nela mesma. Vamos ver até onde isso vai, disse, finalmente relaxando. Nicholas sorriu, como se já soubesse que a história estava longe de acabar, e no fundo, Lucy sabia disso também. Ela ainda não entendia como conseguiu passar pelo evento sem tropeçar no vestido ou revelar algo que não deveria, mas de alguma forma tinha conseguido. O problema real, porém, era que agora, sentada à frente de Nicholas Scott, em um dos escritórios mais luxuosos que já tinha visto, percebeu que essa loucura estava apenas começando. Então vamos oficializar, disse Nicholas, folheando alguns papéis com a facilidade de quem faz aquilo todos os dias. Aqui está o contrato que define nosso acordo. Lucy estreitou os olhos para ele. Contrato? Você está brincando, né? Nicholas ergueu uma sobrancelha. Claro que não. Isso é negócio, Lucy. Você não achou que íamos apenas apertar as mãos e esperar que desse certo, né? Ela cruzou os braços. Eu meio que esperava que fosse mais simples. Nada envolvendo minha família é simples, ele respondeu, deslizando os papéis em sua direção. Além disso, o contrato garante que você não vai sair em desvantagem. Lucy pegou os documentos e começou a ler. Seus olhos percorreram rapidamente as cláusulas, que detalhavam as responsabilidades de cada um. Ela teria que acompanhá-lo a eventos sociais, manter a história de que eram um casal e, o mais importante, manter tudo em segredo. Em troca, Nicholas garantiria um novo emprego para ela e arcaria com todas as despesas relacionadas ao acordo. Uau! Isso parece um daqueles contratos de filme, onde a protagonista acaba se apaixonando pelo chefe bilionário, murmurou Lucy. Nicholas sorriu. Se fosse um filme, já estaríamos na metade da história. Ela revirou os olhos. Então é só assinar isso e por um mês sou oficialmente sua namorada? Exatamente. Lucy mordeu o lábio, pensando. E se eu quiser desistir no meio do caminho? Aí você me avisa com antecedência e terminamos tudo numa boa, respondeu Nicholas. Mas claro, o melhor seria evitar isso. Afinal, minha família espera que eu finalmente tenha uma vida estável. Lucy conteve o riso. Vida estável? Você mal me conhece. Minha família não precisa saber disso. Ela suspirou, olhando de novo para o contrato. Sabia que aquilo era completamente loucura, mas no fundo não tinha muito a perder, e além disso, seria uma ótima história para contar um dia. Respirando fundo, pegou a caneta. Tá, vamos fazer isso. Nicholas sorriu satisfeito enquanto ela assinava o papel. Bem-vinda ao acordo, Lucy. Ela lhe entregou o documento, sentindo como se tivesse acabado de entrar em um mundo totalmente novo. Os dias seguintes passaram mais rápido do que Lucy esperava. No começo, ela achou que fingir ser namorada de Nicholas seria estranho, mas, surpreendentemente, ele fazia parecer natural. A agenda já estava lotada de eventos e, para sua surpresa, ela começava a se acostumar com o ritmo acelerado daquele universo. Naquela noite, Nicholas foi buscá-la para mais um evento beneficente da alta sociedade. Desta vez, Lucy sabia o que esperar. Olhares curiosos, perguntas sutis e, talvez, algum tipo de provocação de pessoas que o conheciam. Mas, em vez de ficar nervosa, ela começava a entender como as coisas funcionavam. Você está melhorando nisso, comentou Nicholas enquanto dirigia. Obrigada. Aprendi com o melhor. Ela respondeu fingindo orgulho. Espero que não tenha sido sarcasmo. Só um pouquinho, ele riu. E Lucy percebeu que, apesar da situação incomum, eles estavam realmente se dando bem. Quando chegaram ao evento, foram recebidos por fotógrafos e convidados que pareciam mais interessados no novo casal da cidade do que na causa beneficente em si. Lucy manteve a postura, lembrando tudo o que tinha aprendido nos eventos anteriores. Sorriso, aceno, e evitar se envolver em conversas que pudessem complicar a história. Mas claro, já que nada na vida dela jamais era simples, não demorou para o inesperado acontecer. Nicholas, querido! Uma voz feminina ecoou pelo salão. Lucy se virou e viu uma mulher se aproximando com um sorriso deslumbrante. Ela era alta, elegante e claramente conhecia Nicholas há muito tempo. Olivia. Nicholas a cumprimentou.
com uma expressão educada, mas nada calorosa. Lucy soube na hora. Era uma ex. Olivia lançou um olhar rápido para Lucy antes de voltar sua atenção para Nicholas. Você não vai me apresentar? Nicholas colocou a mão na cintura de Lucy, puxando-a suavemente para mais perto. Esta é Lucy, minha namorada. Os olhos de Olivia brilharam com uma mistura de surpresa e curiosidade. Namorada? Você. Isso é inesperado. Lucy pressionou os lábios, sentindo que aquela conversa estava prestes a ficar interessante. O amor é cheio de surpresas, respondeu com um sorriso. Nicholas segurou o riso enquanto Olivia levantava uma sobrancelha. Bem, Nicholas nunca foi fácil de conquistar. Você deve ser alguém muito especial. Lucy piscou inocentemente. Na verdade, ele é mais fácil do que parece. Só é preciso saber quais botões apertar. Nicholas pigarreou ao lado dela, captando claramente o significado oculto. Olivia riu, mas Lucy percebeu que não era totalmente sincera. Espero que vocês dois estejam felizes, disse Olivia, ainda observando Lucy com interesse. Mas se algum dia precisar de conselhos, saiba que já estive onde você está. Lucy inclinou a cabeça levemente e sorriu. Obrigada, mas acho que estou indo muito bem até agora. Nicholas envolveu um braço em volta dela e deu um leve aperto. Com certeza está, disse, encerrando a conversa antes que Olivia pudesse continuar. Assim que Olivia se afastou, Lucy soltou um suspiro. Ex-namorada? Perguntou, só para confirmar. Sim. As coisas terminaram bem? Digamos que temos visões diferentes sobre o que é um relacionamento. Lucy estreitou os olhos. Resposta bem vaga. Nicholas sorriu. Você faz muitas perguntas. Lucy riu e balançou a cabeça. Por mais que tentasse desvendar Nicholas, ele sempre conseguia escapar das suas perguntas. Passaram o resto da noite em eventos e, pela primeira vez, Lucy percebeu que não se sentia deslocada. O que começou como um acordo puramente profissional estava começando a parecer confortável, e isso a assustava um pouco. Quando saíram do evento e Nicholas a levou para casa, Lucy estava exausta, mas estranhamente satisfeita. Nunca imaginara que se adaptaria tão rápido a um mundo tão diferente do seu. Antes de sair do carro, olhou para Nicholas. Quanto tempo até sua família parar de duvidar que somos um casal de verdade? Ele riu. Provavelmente nunca, mas não se preocupe, estamos indo muito bem. Lucy assentiu e estendeu a mão para abrir a porta, mas antes que pudesse sair, Nicholas chamou seu nome. Lucy se virou. Ele hesitou por um segundo antes de sorrir. Você é melhor nisso do que imagina. Lucy sentiu algo mexer dentro dela, mas ignorou. Eu sou incrível. Ele só demorou para perceber. Piscou para ele e saiu do carro, percebendo que, pela primeira vez em muito tempo, estava realmente se divertindo. Mas o que isso significava? Ela não fazia ideia, e talvez ainda nem quisesse saber. Lucy estava começando a se acostumar com a ideia de ser a namorada falsa de Nicholas Scott. Ou pelo menos era o que pensava, até que ele disse naquela manhã que jantariam com a família dele naquela noite. Jantar com a sua família? Lucy arregalou os olhos, segurando a xícara de café como se a vida dependesse disso. Você esqueceu de mencionar esse detalhe no contrato. Não estava no contrato, mas faz parte do acordo, respondeu Nicholas casualmente, enquanto revisava alguns documentos. Isso não é justo, retrucou, pousando a xícara na mesa. Você sabe que sou péssima para manter aparências. E se eu falar algo errado? E se sua família descobrir que é tudo mentira? Então faça o que você faz de melhor, disse ele, sem sequer olhar para o papel. Improvise. Lucy suspirou alto. Fácil para você dizer, você nasceu nesse mundo. Eu nem sei qual garfo usar num jantar formal. Nicholas finalmente levantou o olhar e deu um meio sorriso. Só me siga e tudo vai dar certo. Ela cruzou os braços, cética. Tem certeza? Absoluta. Lucy soltou um longo suspiro. E isso vai dar muito errado. Quando Lucy entrou no salão principal da casa da família Scott, seu primeiro instinto foi prender a respiração. A mansão era tão impressionante que ela sentiu que precisava pisar com cuidado para não pisar em algo absurdamente caro. A mesa de jantar era longa
elegantemente posta com pratos que pareciam mais caros que o aluguel dela. A família de Nicholas já estava reunida, e ao entrarem, todos os olhares se voltaram para ela. Nicholas, uma mulher de aparência refinada e sorriso caloroso, levantou-se. Finalmente decidiu nos visitar, mãe. Cumprimentou, beijando-a na bochecha antes de se voltar para Lucy. Esta é a Lucy, minha namorada. Lucy sentiu o olhar da mãe de Nicholas analisando-a, e para sua surpresa, a mulher lhe deu um sorriso acolhedor. Lucy querida, é um prazer conhecê-la. Nicholas nunca nos apresenta ninguém. Estávamos começando a pensar que ele planejava viver sozinho para sempre. Lucy sorriu nervosamente. Ele finalmente percebeu que não pode viver sem mim. Brincou, lançando um olhar cúmplice para Nicholas. Ele conteve o riso e colocou casualmente uma mão nas costas dela. Exato. Pois sentem, sentem. Vamos comer, disse a mãe de Nicholas, indicando os lugares à mesa. Lucy sentou-se ao lado de Nicholas e, felizmente, a conversa começou fácil. A mãe dele fez perguntas sobre sua vida, seu trabalho e como eles tinham se encontrado. Lucy seguiu o plano, contando a história que haviam ensaiado. Tudo estava surpreendentemente indo bem, até a porta do salão se abrir e um homem entrar. A expressão de Nicholas endureceu na hora. Pai, murmurou, mantendo a postura rígida. Lucy se endireitou na cadeira. Então aquele era o pai dele. Um homem de presença forte, olhar sério e postura impecável. Ele se aproximou da mesa, cumprimentou a todos e logo fixou o olhar nela. Então essa é a Lucy, disse, avaliando-a. Sim, respondeu Nicholas, firme. Minha namorada. O homem não parecia convencido. Muito interessante. Você sempre evitou relacionamentos sérios e do nada aparece com alguém. Um silêncio tenso caiu por alguns segundos. Lucy sentiu o peso daquela frase e percebeu que o pai de Nicholas não estava nem um pouco convencido por aquele teatro. O amor tem seu tempo, disse ela, com um sorriso confiante. A mãe de Nicholas sorriu, claramente aprovando a resposta, mas o pai continuava com o olhar afiado. E como vocês se conheceram? Lucy abriu a boca para responder, mas Nicholas foi mais rápido. Numa livraria, disse, surpreendendo-a. Lucy virou para ele confusa, mas ele mantinha a calma. Eu estava segurando um livro que queria comprar. Os dois alcançamos ao mesmo tempo e começamos a discutir sobre quem deveria ficar com ele. Lucy entendeu o jogo na hora e entrou na história com uma improvisação. Ele tentou argumentar que tinha visto o livro primeiro, disse, revirando os olhos, mas eu não ia desistir tão fácil. Então ele me desafiou para um café. Quem convencesse o outro ficaria com o livro. Nicholas terminou, lançando-lhe um olhar cúmplice. E quem ganhou? Eu, obviamente, disse ele rindo. A mãe de Nicholas perguntou, divertida. Não se iluda, Nicholas. Eu deixei ela ganhar, retrucou ele. Toda a mesa caiu na risada e até o pai parecia um pouco mais relaxado. Lucy percebeu que, por algum milagre, eles tinham conseguido convencer a todos. O jantar seguiu mais leve, com conversas sobre viagens, trabalho e eventos familiares. Ela se esforçou para acompanhar e responder naturalmente. Aos poucos, começou a perceber que, apesar do nervosismo inicial, estava gostando da companhia da mãe de Nicholas e até da maneira direta do pai dele. Quando finalmente se despediram e saíram da mansão, Lucy soltou um suspiro pesado. Achei que ia desmaiar lá dentro. Nicholas sorriu. Você foi incrível. Seu pai quase me derrubou só com o olhar. Ele é assim com todo mundo. Não leve para o lado pessoal. Lucy olhou para ele desconfiada. Tem certeza que ele comprou essa história? Nicholas hesitou por um segundo antes de responder. Ele ainda tem dúvidas, mas por enquanto estamos indo bem. Lucy suspirou. Ótimo. Agora só falta manter esse teatro até o acordo ser fechado. Nicholas ficou em silêncio, observando-a. Você acha que vai ser fácil? Ela sorriu. Comparado a hoje? Definitivamente não. O problema é que Lucy ainda não sabia o que estava por vir.
E talvez as coisas fossem ficar muito mais complicadas do que ela imaginava. Lucy ainda processava tudo o que aconteceu no jantar da família Scott. Não tinha ideia de como conseguiu sair daquela situação viva, sem gaguejar muito e, o mais impressionante, sem derrubar nada. Mas uma coisa era certa: o pai de Nicholas não parecia convencido. Enquanto estavam no carro a caminho de casa, Lucy olhou de lado para Nicholas, que dirigia com uma expressão calma. Ele parecia satisfeito com o desempenho dela, mas Lucy ainda sentia que pisavam em gelo fino. Seu pai não acreditou. Quebrou o silêncio. Ele tem dúvidas, corrigiu Nicholas. Mas até agora não nos pegou. É porque ele está esperando o momento certo, retrucou Lucy, cruzando os braços. Você viu o olhar dele? Ele não engoliu aquela história por um segundo. Nicholas deu de ombros. Pode desconfiar o quanto quiser. O importante é que, até agora, ainda estamos no jogo. Lucy resmungou. Isso não me conforta. Nicholas deu-lhe um olhar divertido. Eu estou pagando para você não se preocupar. Ela o encarou. Você não está me pagando. Estou sim, disse ele, vestindo roupas caras, jantando em lugares sofisticados e vivendo uma experiência que você nunca teria na vida. Lucy estreitou os olhos. Ainda não decidi se essa experiência vale a pena. Ah, você está adorando, disse ele. Lucy abriu a boca para responder, mas a fechou de novo. A verdade é que ele não estava totalmente errado. No dia seguinte, Lucy acordou com uma enxurrada de mensagens no celular. Piscou algumas vezes, confusa. Quando abriu as notificações, quase deixou o aparelho cair. A primeira mensagem era de uma amiga. Lucy, você está namorando Nicholas Scott? A segunda, de outra amiga. Como assim você tem um namorado bilionário e não contou para ninguém? A terceira, de um número desconhecido. Olá, somos de uma revista e gostaríamos de entrevistar você sobre seu relacionamento com Nicholas Scott. Os olhos de Lucy se arregalaram enquanto ela descia a tela. Tinha pelo menos mais 15 mensagens parecidas. O que está acontecendo? Murmurou, ainda meio sonolenta. Não foi até... Ela clicou em um dos links e só então percebeu a gravidade da situação. Lá estava ela, estampando a capa de um site de fofocas ao lado de Nicholas. A foto havia sido tirada no jantar da noite anterior, bem no momento em que ele segurava sua cintura, enquanto ela sorria para alguém da família dele. Nicholas Scott finalmente confirma relacionamento. Quem é Lucy Cooper, a mulher que conquistou o bilionário? Lucy soltou um som sufocado e jogou o celular na cama como se estivesse em chamas. Não, 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 sussurrou em pânico. Isso não fazia parte do plano. Antes que pudesse mergulhar no desespero, o celular começou a tocar. Ela olhou para a tela. Claro, era Nicholas. Respirou fundo antes de atender. Você viu isso? Disparou, antes que ele dissesse qualquer coisa. Bom dia para você também, respondeu ele, com um tom divertido. E sim, eu vi. Como isso aconteceu? Repórteres fazem isso, disse ele, como se não fosse nada demais. Não é como se fôssemos manter tudo em segredo para sempre. Mas agora todo mundo está falando sobre isso. Estão me mandando mensagens. Até a revista já pediu entrevista. Nicholas suspirou. Ignore. Vai passar em alguns dias. Você realmente acha que vai ser tão simples assim? Claro. A mídia sempre encontra uma nova história. Lucy não estava convencida. Mas no momento, ela nem sabia como reagir. Isso vai causar problemas? Só se você deixar. Agora respira. Você está pronta para o evento de hoje à noite? Lucy congelou. Que evento? Um jantar de gala. Precisa estar pronta às 7. Nicholas, você não pode simplesmente jogar essas coisas assim. Claro que posso. Faz parte do nosso contrato. Ela rangeu os dentes. Você adora me ver em pânico, né? Gosto de ver como você lida com isso. Lucy fechou os olhos e inspirou fundo. Você tem sorte de eu não poder desistir desse acordo agora. Eu sei. Te vejo às 7. Antes que ela pudesse protestar, ele desligou. Lucy ficou olhando para o celular. Esse homem vai me deixar maluca. Pontualmente às 7, Nicholas apareceu para buscá-la. Ele usava um terno impecável, parecia ter saído diretamente de uma capa de revista. Lucy, por outro lado,
Ainda ajeitava o vestido e tentava não tropeçar nos próprios pés. Você está linda, disse Nicholas assim que ela entrou no carro. Você só está dizendo isso porque precisa manter as aparências, rebateu ela, mexendo nos brincos. E se eu estiver dizendo a verdade? Ela olhou para ele, desconfiada. Você nunca diz nada sem ter um motivo, Nicholas. Ele sorriu de lado. Inteligente. Lucy revirou os olhos. Quando chegaram ao evento, ela percebeu que seria muito pior do que havia imaginado. O local estava lotado de fotógrafos e pessoas da alta sociedade, todos com olhares afiados como lâminas. Nicholas saiu do carro e, antes que ela hesitasse, segurou sua mão e a conduziu pelo tapete vermelho. Só sorria, sussurrou ele. Lucy manteve o sorriso, mas seu coração parecia bater fora do peito. Os flashes, os sussurros, os olhares. Era como estar em um filme. Assim que entraram no salão de festas, Nicholas a puxou para mais perto. Respira. Ela soltou o ar, percebendo que o prendia sem notar. Isso é demais. Você vai se acostumar. Ela não tinha tanta certeza disso. A noite seguiu com cumprimentos, sorrisos e apresentações. Lucy fez o possível para acompanhar tudo, mas sentia-se como uma atriz sem conhecer o roteiro. Até que no meio da festa, alguém surgiu de repente e segurou seu braço. Ela se virou, surpresa, e deu de cara com Samantha. Você tem coragem, disse a mulher com um sorriso que não tinha nada de amigável. Lucy piscou confusa. Perdão? Samantha cruzou os braços. Você acha mesmo que engana alguém? Que está realmente com o Nicholas? Lucy forçou um sorriso. Está com ciúmes. Samantha riu, mas sem nenhuma sinceridade. Só acho curioso. Você era só uma garota comum até pouco tempo, e agora está aqui, agindo como se pertencesse a esse mundo. Lucy sentiu a irritação subir. E o que tem de errado com isso? O problema é que eu sei que isso tudo é falso. Antes que Lucy respondesse, Nicholas apareceu ao lado dela, colocando uma mão em sua cintura. Algum problema? Perguntou com calma. Samantha deu um sorriso falso. Nenhum. Só conversava com a Lucy sobre como é surpreendente vê-la aqui. Nicholas sorriu de volta. Lucy sempre me surpreende. É por isso que gosto tanto dela. Lucy piscou sem saber como reagir. Samantha estreitou os olhos, mas se calou. Quando finalmente se afastaram, Lucy olhou para Nicholas. Você fez de propósito. Fiz o quê? Você sabia que ela não acreditava. Nicholas deu de ombros. Agora ela tem menos motivos para duvidar. Lucy balançou a cabeça. Você gosta de brincar com as pessoas, né? Só quando o jogo vale a pena. Ela não soube dizer se aquilo era um elogio ou uma ameaça, mas uma coisa era certa. A situação estava ficando cada vez mais complicada. E o pior, ela não tinha certeza se ainda queria que aquilo acabasse. Ainda tentando processar tudo. O jantar com a família dele, os artigos pipocando nos sites de fofoca e agora Samantha decidida a enfrentá-la pessoalmente. Lucy sentia que o universo estava testando sua paciência. O gala continuava com força total. Convidados importantes conversavam sob lustres cintilantes e Lucy sentia todos os olhares sobre ela. Mas, em vez de se encolher ou se esconder, decidiu que não daria a Samantha o prazer de vê-la desconfortável. Ela havia entrado nesse jogo. E agora? Ela jogaria com tudo. Nicholas disse ao lado dela, observando Samantha se afastar. Eu sei, Lucy respondeu, pegando um copo de suco da bandeja de um garçom. Mas, sinceramente, ela precisa de um hobby novo. Nicholas soltou uma risada baixa e deu um gole na bebida. Admito que esperava que você estivesse mais nervosa com tudo isso. Lucy suspirou. Ah, eu estou nervosa, mas depois de sobreviver à interrogatória do seu pai e ver meu rosto em sites de fofoca, nada mais me surpreende. Então talvez você não se surpreenda com o que vem a seguir, disse ele, com um tom casual. Lucy parou no meio do gole e olhou para ele, desconfiada. O que você fez? Eu não fiz nada, respondeu ele com aquele tom inocente que ela já sabia desconfiar. Mas acho que você deveria saber que minha mãe gostou tanto de você que quer organizar um jantar mais íntimo para nós. Lucy quase engasgou.
Outro jantar. Mal sobrevivi ao primeiro. Nicholas riu. Minha mãe está convencida de que finalmente encontrou uma mulher que consegue me aguentar. Bem, nesse ponto estou começando a duvidar da minha própria sanidade. Ele olhou para ela de lado. Você ainda pode desistir. Lucy deu uma risada amarga. E abrir mão da chance de fingir que sou milionária por um mês? Nem pensar. Nicholas sorriu, claramente satisfeito com a resposta dela. A noite seguiu sem grandes surpresas, até que um homem mais velho, vestido com um terno perfeitamente alinhado e uma postura imponente, se aproximou deles. Nicholas, faz tempo, disse o homem, apertando a mão de Nicholas firmemente. Sr. Whitmore. Nicholas o cumprimentou profissionalmente. Como tem passado? Lucy observou a interação, percebendo rapidamente que aquele homem era importante. Muito bem, muito bem. E quem é essa jovem senhora? Perguntou ele. Nicholas colocou a mão na cintura de Lucy e a apresentou casualmente. Minha namorada, Lucy. Lucy sorriu e estendeu a mão. Prazer em conhecê-lo. O homem avaliou Lucy por um momento antes de apertar sua mão. O prazer é meu. Então, Nicholas, quando pretende apresentar a senhorita Cooper ao mundo dos negócios? Lucy piscou várias vezes, surpresa. Oh, eu... Começou a falar, mas Nicholas foi mais rápido. Sr. Whitmore, Lucy tem muito talento e pode ser uma parceira incrível para projetos futuros. Lucy tentou manter a expressão neutra, mas a surpresa ainda estava ali. Nicholas nunca havia mencionado nada sobre envolvê-la em negócios, e agora dizia isso na frente de um dos homens mais influentes do evento. Bom saber, disse o Sr. Whitmore. Falaremos mais sobre isso em outra ocasião. Nicholas acenou, e o homem se afastou cumprimentando outros convidados pelo caminho. Lucy se virou para Nicholas, estreitando os olhos. Pode me explicar do que se tratava isso? Ele deu um sorriso discreto. Só um pequeno impulso para dar mais credibilidade ao nosso relacionamento. Você quer que eu finja que entendo de negócios agora? Nem precisa fingir nada, ele respondeu. Mas, se quiser um emprego melhor, isso pode ser uma oportunidade. Lucy cruzou os braços. Eu sabia que tinha alguma armadilha nesse acordo. Relaxa, disse Nicholas, pegando outro copo da bandeja do garçom. Você vai dar conta de tudo perfeitamente. Lucy ainda estava desconfiada, mas decidiu pensar nisso depois. Por enquanto, queria só passar a noite sem mais surpresas. Mas o universo tinha outros planos. Pouco depois, enquanto caminhavam pelo salão, um garçom passou oferecendo aperitivos. Lucy, distraída, pegou um sem olhar direito. Só percebeu que algo estava errado quando Nicholas segurou seu pulso bem antes dela dar a primeira mordida. O que foi? Ela perguntou, confusa. Você é alérgica a frutos do mar? Ele perguntou. Lucy franziu a testa. Não, por quê? Porque você acabou de pegar um canapé de camarão? E se fosse alérgica, essa seria uma maneira péssima de descobrir. Ela olhou para o aperitivo e depois para ele. Você estava prestando atenção no que eu peguei para comer? Nicholas deu de ombros. Você é minha namorada, eu tenho que me importar com essas coisas. Lucy piscou, absorvendo a resposta dele, inesperadamente cuidadosa. Ele apenas deu um sorriso pequeno. Não se acostume. Lucy revirou os olhos, mas não conseguiu evitar um sorriso discreto. O resto da noite passou rápido e logo estavam no carro, a caminho de casa. Acho que passamos no teste hoje à noite, disse Lucy, soltando um longo suspiro. Você é ótimo. Eu sei, Nicholas riu. E modesto também. Lucy sorriu, olhando pela janela para a cidade que passava. Agora que a mídia toda acredita nessa história, qual é o próximo passo? Nicholas ficou em silêncio por um momento antes de responder. Agora temos que continuar convencendo a minha família. Ah, ótimo. Mais jantares com olhares julgadores. Ela suspirou. Se eu sobreviver a isso, mereço um prêmio. Você já está ganhando um prêmio, ele respondeu. Um mês no meu mundo. Ela o olhou de lado. Ainda estou decidindo se isso é uma bênção ou uma maldição. Nicholas sorriu. Você vai descobrir em breve. Lucy estremeceu com as palavras dele, porque lá no fundo sabia que ele estava certo.
Algo dentro dela dizia que esse acordo estava se tornando mais real do que deveria, e isso era exatamente o que a assustava. Lucy acordou com o zumbido persistente do telefone e por um momento pensou em ignorar. Seu corpo ainda estava exausto da noite anterior, e a última coisa que queria era lidar com mais uma onda de surpresas. Mas quando viu o nome de Nicholas na tela, percebeu que não tinha escolha. Existe algo chamado horário apropriado para ligar para alguém, disse ela, com a voz ainda sonolenta. Bom dia para você também, respondeu Nicholas, claramente já acordado há horas. Tem planos para hoje? Lucy franziu a testa, ainda deitada. Não. Por quê? Porque precisamos reforçar nossa credibilidade. Lucy sentou-se na cama, agora totalmente desperta. E o que exatamente isso quer dizer? Fotos. Ela piscou. Como é? Agora que estamos oficialmente no radar da mídia, precisamos parecer um casal de verdade. Lucy coçou a cabeça. Você quer que a gente seja fotografado junto? Exatamente. Um passeio casual, talvez um almoço romântico. Algo que faça as pessoas pensarem. Ah, eles estão mesmo apaixonados. Lucy suspirou. Você leva esse contrato bem a sério. E você deveria também. Te espero em 1 hora. Ele desligou antes que ela pudesse retrucar. Lucy ficou olhando para o telefone e depois enterrou o rosto no travesseiro. O que foi que eu fiz para merecer isso? 1 hora depois, Lucy desceu do apartamento e encontrou Nicholas encostado num carro de luxo que parecia ter saído de um comercial. Ele usava óculos escuros e tinha uma expressão relaxada, como se estivesse apenas curtindo um dia normal. Você age como se não tivesse arrastado alguém para um encontro falso de última hora, murmurou Lucy, entrando no carro. Considere isso um ensaio para eventos futuros, ele disse, dando partida. Eventos futuros? Você planeja me arrastar para mais situações dessas? Você sabia no que estava se metendo. Ela cruzou os braços. Eu sabia que teria que fingir ser sua namorada, mas não que isso envolvia ser perseguida por fotógrafos. Bem-vinda ao meu mundo. Lucy suspirou e olhou pela janela enquanto Nicholas dirigia pela cidade. Logo chegaram a um restaurante elegante com um terraço externo encantador, o cenário perfeito para fotos casuais. Ao entrarem, Nicholas puxou a cadeira para ela antes de se sentar à sua frente. Olha só, um cavalheiro, Lucy brincou. Só mantendo as aparências. Ela riu e pegou o cardápio, mas percebeu que Nicholas já não estava prestando atenção nele. O que foi? Ele inclinou levemente a cabeça, sinalizando com os olhos. Lucy seguiu o olhar dele e viu um grupo de fotógrafos a poucos metros, tentando parecer discretos. Eles já estão aqui? Sussurrou ela. É claro, eu te disse que precisávamos parecer convincentes. Lucy revirou os olhos. Isso significa que tenho que parecer toda apaixonadinha enquanto como? Exatamente. Ela pegou um pedaço de pão da cestinha e apontou para ele. Você sabe que isso é a coisa mais ridícula que eu já fiz, né? Você já disse isso antes. E vou dizer de novo. Nicholas apenas sorriu, pegou uma taça de vinho e a ergueu num brinde. Um brinde ao plano perfeito. Lucy ergueu a dela também. Perfeito? Eu chamaria de arriscado. E onde está a graça sem um pouco de risco? Ela balançou a cabeça, mas sorriu. Mesmo com toda essa loucura, ela tinha que admitir. Estava se divertindo mais do que deveria. Depois do almoço, Nicholas sugeriu uma caminhada no parque, e Lucy logo percebeu que os fotógrafos o seguiram até lá. Eles não cansam, não? Murmurou ela. É o trabalho deles. Lucy suspirou e decidiu entrar no jogo. Quando Nicholas segurou sua mão, ela não puxou. Quando ele sorriu para ela, ela retribuiu. E quando ele se inclinou para sussurrar algo em seu ouvido, provavelmente só para sair bem na foto, ela riu, como se ele tivesse contado a coisa mais engraçada do mundo. Você é boa nisso, ele disse. Sou uma excelente atriz. Nicholas sorriu de lado. Ou talvez esteja apenas se divertindo. Ela abriu a boca para responder, mas foi interrompida por uma voz familiar. Que interessante. Lucy se virou e sentiu o estômago virar ao ver Ryan parado ali, observando-a com um olhar desconfiado. Ryan?
exclamou surpresa. Ele cruzou os braços. Achei estranho te ver com Nicholas Scott, mas ver isso ao vivo é ainda mais inacreditável. Lucy tentou manter a compostura. O que você está fazendo aqui? Caminhando, respondeu ele sem tirar os olhos dela. E você, encenando? Nicholas ficou em silêncio ao lado dela, apenas observando. Lucy cruzou os braços. Está com ciúmes? Ryan soltou uma risada seca. Só acho tudo isso muito conveniente. Lucy respirou fundo. Eu não te devo explicações. Ryan a olhou por um momento antes de se voltar para Nicholas. Tem certeza que sabe no que está se metendo? Nicholas sorriu, mas os olhos estavam atentos. Tenho absoluta certeza. Ryan franziu o senho, mas não disse mais nada. Apenas lançou um último olhar a Lucy antes de se afastar. Ela soltou um longo suspiro. Isso foi estranho. Nicholas enfiou as mãos nos bolsos. Ele claramente ainda não superou. E eu ainda não superei o quanto ele me envergonhou, mas nem por isso fico por aí confrontando as pessoas. Você lidou bem com ele. Obrigada, mas preferia nunca mais ter que lidar com ele. Nicholas sorriu. Bom, com toda essa atenção da mídia, acho que vai ser difícil ele te esquecer tão cedo. Lucy suspirou. No fundo, ela sabia que ele estava certo. O teatro estava funcionando melhor do que o esperado, mas ao mesmo tempo estava começando a parecer real demais. E isso era o que mais a deixava inquieta. Se aquilo era algo bom ou uma bomba prestes a explodir, Lucy ainda não sabia. Mas uma coisa estava começando a perceber. A linha entre fingimento e realidade estava ficando perigosamente fina. Ela não conseguia apontar exatamente quando tudo começou a parecer mais real do que deveria. Talvez tenha sido durante o jantar com a família de Nicholas, quando se pegou realmente gostando da companhia da mãe dele por alguns momentos. Ou talvez tenha sido durante aquele passeio no parque, quando Nicholas segurou sua mão. E ela não se incomodou nem um pouco. Mas agora, sentada no café, encarando a tela do celular e vendo mais uma manchete sobre o casal do momento, Lucy percebeu o que estava realmente incomodando. Ela não se sentia mais como se estivesse apenas fingindo. Você está encarando esse telefone como se ele fosse te morder, disse Nicholas, sentando-se à frente dela com 2 cafés na mão. Lucy pegou o dela, mas continuou olhando fixamente para o celular. É só que tudo isso ainda parece tão irreal. Nicholas se recostou na cadeira, tranquilo. Você já disse isso antes. E vou continuar dizendo. Talvez você esteja acostumado com esse tipo de exposição. Eu não. Ele deu um gole no café. Você está lidando muito melhor do que eu imaginei. Lucy suspirou e apoiou o rosto na mão. Se eu soubesse que um beijo impulsivo ia trazer tudo isso, talvez eu tivesse corrido para o lado oposto. Nicholas sorriu de lado. Não teria sido tão divertido. Ela revirou os olhos, mas não conseguiu evitar um pequeno sorriso. E agora? Qual o próximo passo? Nicholas ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse pensando. Então se inclinou para frente, apoiou os cotovelos na mesa e a encarou diretamente. Eu quero que você fique comigo, Lucy piscou. Claro. O contrato ainda não acabou. Não estou falando só do contrato. Ela franziu a testa. O que você quer dizer? Nicholas respirou fundo. Meu pai ainda está desconfiado. Ele quer provas mais concretas de que estamos mesmo juntos. Um arrepio percorreu a espinha de Lucy. E como exatamente você pretende fazer isso? Ele hesitou por um momento antes de dizer: Quero que você se mude para minha casa. Os olhos de Lucy se arregalaram. O quê? Seria temporário, explicou rápido. Só o suficiente para o meu pai ver que estamos levando isso a sério. Lucy colocou o café na mesa antes que derramasse tudo. Você quer que eu me mude para sua casa? Isso é loucura. Bom, até agora tudo isso tem sido loucura, respondeu Nicholas com um meio sorriso. Mas isso é outro nível. Ele inclinou a cabeça levemente. Você quer que o plano funcione ou não? Lucy abriu a boca para discutir, mas parou. Ela sabia que Nicholas tinha razão. Se queriam manter a farsa até o fim, precisavam torná-la mais convincente. Mas morar com ele? Isso era um passo grande demais. Eu não sei se consigo fazer isso,
admitiu, mordendo o lábio. Nicholas suspirou. Olha, eu sei que parece muito, mas pensa bem. Você vai ter seu próprio espaço. Não vai precisar mudar nada na sua rotina. A gente só precisa parecer um casal morando junto por um tempo. Lucy respirou fundo. Ainda parece errado. Nicholas cruzou os braços e a observou por um instante. Então me diz, o que exatamente está te impedindo? Ela abriu a boca para responder, mas não sabia exatamente o que dizer. Sim, tudo aquilo era insano. Mas ela realmente tinha uma razão sólida para recusar? O pior de tudo era que, por mais que tentasse se convencer do contrário, uma parte dela estava curiosa. Como seria passar mais tempo com Nicholas? Ela suspirou exausta. Eu preciso de um tempo para pensar. Nicholas assentiu. Tudo bem. Mas não demora muito, meu pai já está planejando nos testar de novo. Lucy gemeu e enterrou o rosto nas mãos. Eu odeio esse contrato. Nicholas riu. Não mais do que eu odeio jantares de família. Ela levantou o rosto e o encarou. Então estamos quites. Ele ergueu o copo como se brindasse. A nossa ruína compartilhada. Lucy suspirou e tocou o copo no dele. A nossa ruína compartilhada. O problema era que, quanto mais tempo passava com Nicholas, mais difícil ficava lembrar que tudo aquilo era só um teatro. Nos dias seguintes, Lucy tentou decidir se aceitava ou não a proposta de Nicholas. Tentou pensar racionalmente. Mudar-se temporariamente para a casa dele não seria o fim do mundo. Ele já tinha garantido que ela teria seu próprio espaço, e no fundo, ela sabia que aquilo não duraria para sempre. Mas a dúvida persistia. Será que conseguiria manter a linha entre o que era real e o que era fingimento? Foi quando Nicholas a convidou para jantar em sua casa naquela noite, dizendo que precisavam conversar. Lucy aceitou. E pouco tempo depois, estava parada na porta do apartamento dele. Ele abriu a porta vestindo uma camisa social com os primeiros botões abertos, o que, honestamente, deveria ser ilegal, porque dificultava sua concentração. Entra, disse ele, dando passagem. Lucy entrou e olhou ao redor. Já estivera ali antes, mas nunca tinha reparado nos detalhes. O apartamento era enorme, mas de algum jeito acolhedor. Nicholas foi até a cozinha e pegou 2 taças de vinho. Você decidiu? Perguntou, entregando uma a ela. Lucy pegou a taça e respirou fundo antes de responder. Sim, eu vou me mudar. Temporariamente. Nicholas arqueou uma sobrancelha. Sem chantagem emocional, sem chantagem emocional, disse sorrindo. Você vai se acostumar mais rápido do que imagina. Lucy não tinha tanta certeza, mas estava prestes a descobrir. Nos dias seguintes, ela arrumou suas coisas e, no final da semana, já estava oficialmente morando na casa de Nicholas. A mudança não foi tão difícil quanto esperava, mas morar junto... Bem, essa era outra história. Nicholas era metódico. Gostava de horários, rotinas e parecia não saber o que era café instantâneo, porque sua máquina de café era mais complicada que manual de foguete da NASA. Lucy, por outro lado, gostava de café forte e rápido, preferia não ter horários fixos e, para seu desespero, descobriu que Nicholas organizava suas roupas por cor e tipo. Na primeira manhã, quando Lucy apareceu na cozinha usando um moletom largo e com o cabelo bagunçado, Nicholas apenas a observou por um momento antes de dizer: eu sabia que você tinha um estilo descontraído, mas isso é um novo nível. Lucy sentou, pegou uma torrada. Acordei, estou vestida e pronta para começar o dia. Isso já é uma vitória. Nicholas riu e sentou à sua frente. Bem-vinda ao seu novo lar, Lucy. Ela mordeu a torrada e estreitou os olhos para ele. Se eu encontrar um conjunto de regras da casa coladas na geladeira, eu vou embora. Nicholas ergueu as mãos. Sem regras, só algumas orientações. Lucy suspirou e pegou seu café. Isso vai ser interessante. E assim, sem perceber, Lucy deu um passo que mudaria tudo. Porque, por mais que ela tentasse se convencer de que era só um acordo falso, morar com Nicholas fazia aquela mentira parecer cada vez mais real. Ela jamais imaginou que moraria na casa de um bilionário, e muito menos que esse bilionário fosse Nicholas Scott.
Nos primeiros dias, tentou ser discreta, evitando qualquer situação que tornasse a convivência ainda mais estranha do que já era, mas logo percebeu que isso era impossível. Primeiro porque Nicholas estava sempre por perto. Ele dizia trabalhar muito e não passar muito tempo em casa, mas curiosamente sempre parecia ter tempo de sobra para provocá-la. "Você sempre deixa suas meias jogadas assim?" perguntou, cruzando os braços e olhando para os pés de Lucy, confortavelmente descalça no sofá. "Não estão espalhadas, estão artisticamente organizadas", respondeu, sem tirar os olhos do programa que assistia. "Ah, entendi. A arte moderna agora inclui meias jogadas no chão?" Ela pegou uma almofada e fingiu jogá-la nele. "Você me arrastou para essa casa. Agora aguenta as consequências." Nicholas riu e sentou ao lado dela. "Eu só esperava um pouco mais de sofisticação." "Você já me conhecia antes de me contratar, Nicholas. Devia saber no que estava se metendo." Ele apenas sorriu, e Lucy percebeu que aquela troca de provocações estava começando a parecer estranhamente natural. E isso era um problema. O maior desafio de morar juntos não era fingir ser um casal para os outros, era o que Lucy começou a sentir quando estavam sozinhos. Como naquela noite, por exemplo. Eles foram convidados para um evento beneficente da família Scott, mais uma daquelas festas chiques onde Lucy teria que sorrir e fingir pertencer àquele mundo. Mas desta vez, algo estava diferente. Ela terminava de se arrumar quando ouviu Nicholas chamando seu nome. Lucy. Saiu do quarto e o encontrou no corredor, vestido com um terno impecável. Ele segurava algo nas mãos e parecia hesitante. "O que foi?" Nicholas se aproximou e lhe entregou uma pequena caixinha. "Para você." Lucy franziu o senho e abriu lentamente. Dentro, havia um colar delicado com um pequeno pingente brilhante. "Achei que combinaria com seu vestido", disse casualmente. Ela olhou desconfiada. "Isso não fazia parte do acordo." "Eu sei. Então por que está me dando isso?" Nicholas hesitou por um instante antes de responder. "Porque eu quis." Lucy sentiu um aperto no peito. Queria acreditar que aquilo era só parte da encenação, que ele só queria deixar tudo mais convincente, mas algo no jeito que ele a olhava mostrava que não era só isso. E ela não sabia o que fazer com aquele sentimento. O evento beneficente foi um sucesso. Nicholas e Lucy cumprimentaram pessoas influentes, posaram para algumas fotos. Lucy começava a se acostumar com os olhares curiosos e os sussurros ao redor, mas o que realmente a surpreendeu foi como Nicholas esteve ao seu lado. Desta vez, ele não estava apenas mantendo as aparências. Ele segurou a mão dela sem hesitar, riu das piadas dela com facilidade e até ajeitou o colar dela em um momento em que achou que ninguém estava olhando. Mas Lucy viu. Foi aí que percebeu o verdadeiro problema. Ela estava se apaixonando, e não podia. Isso era um contrato, uma mentira, algo que logo acabaria. Então, por que seu coração parecia não entender isso? Quando chegaram em casa naquela noite, o silêncio entre eles parecia diferente. Não era desconfortável, mas pesado, carregado de algo que Lucy não conseguia definir. Ela tirou os sapatos e desabou no sofá, exausta. "Nunca mais quero usar salto alto na vida." Nicholas sorriu e sentou ao lado dela. "Você foi ótima hoje." "Você sempre diz isso porque é verdade." Lucy suspirou e olhou para ele. "Nicholas." Ele virou o rosto para encará-la, e naquele instante, Lucy soube que estava prestes a cometer um erro, mas não conseguiu se controlar. Ainda é só um contrato, certo? Ele ficou em silêncio por um momento antes de responder. Sim, mas o olhar dele dizia outra coisa. Lucy quis acreditar na resposta, convencer a si mesma de que ainda era só um jogo. Mas então, sem aviso, Nicholas levantou a mão e afastou suavemente uma mecha de cabelo do rosto dela. Um gesto pequeno, simples, mas o suficiente para acelerar o coração de Lucy. Ela precisava sair dali. Boa noite, Nicholas, disse rapidamente, levantando-se e indo direto para o quarto, antes que fizesse algo que complicaria tudo, porque, se ficasse mais um segundo, sabia que não conseguiria resistir.
e sabia que desta vez não haveria como fingir que não era real. Lucy passou a noite acordada, virando de um lado para o outro na cama, tentando ignorar a avalanche de pensamentos que invadiam sua mente. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Nicholas, a forma como ele segurou sua mão no evento, como ajeitou seu colar sem perceber o que fazia, o olhar intenso quando afastou o cabelo do rosto dela. Nada disso deveria importar, mas importava. E esse era o problema. Na manhã seguinte, quando finalmente saiu do quarto, encontrou Nicholas na cozinha, já vestido, tomando café como se fosse mais um dia normal, mas para Lucy não era. Respirou fundo antes de falar. Precisamos conversar. Nicholas ergueu uma sobrancelha e pousou a xícara na mesa. Parece sério. É. Ela cruzou os braços. O contrato está acabando. Ele ficou em silêncio por um momento, apenas observando-a. Sim. E depois disso, voltamos para nossas vidas normais. Nicholas inclinou a cabeça, curioso. É isso que você quer? Lucy sentiu um nó na garganta. Era exatamente a pergunta que vinha tentando evitar. O contrato terminaria, ela voltaria para sua vida, e Nicholas permaneceria o bilionário inalcançável que sempre foi. Era assim que deveria ser. Então por que a ideia de partir fazia seu peito doer? Ela forçou um sorriso. Claro, era esse o acordo, né? Nicholas manteve o olhar fixo nela. Se você diz... Havia algo no tom dele que fez Lucy hesitar. Era quase como se ele esperasse que ela dissesse mais, mas ela não podia. Admitir que queria mais significava correr um risco, e Lucy nunca foi boa com riscos. Os dias seguintes passaram rápido demais. Lucy tentou se convencer de que tudo estava bem, continuou sua rotina, ignorando o aperto no peito cada vez que pensava no dia em que teria que fazer as malas e ir embora. Nicholas, por sua vez, parecia mais distante. Continuava gentil, cumprindo seu papel perfeitamente, mas havia uma certa densidade no ar, como se os dois soubessem que algo estava prestes a mudar, mas nenhum queria ser o primeiro a admitir. Na noite antes do término do contrato, Nicholas finalmente quebrou o silêncio. Você já fez as malas? Lucy olhou para ele do outro lado da sala. Ainda não. Nicholas assentiu lentamente sem dizer mais nada. Ela quis perguntar se ele queria que ela ficasse, se tudo aquilo tinha sido apenas um jogo para ele, ou se, como ela, ele também lutava contra algo maior que os dois. Mas em vez disso, sorriu e disse: Vou sair amanhã de manhã. Nicholas assentiu mais uma vez. Certo. Na manhã seguinte, Lucy terminava de arrumar a mala quando ouviu uma batida na porta. Respirou fundo antes de abrir. Era Nicholas, parado ali, mãos nos bolsos, com uma expressão que Lucy não conseguia decifrar. Você vai mesmo embora? Perguntou com a voz mais baixa do que o normal. Lucy tentou sorrir, mas falhou miseravelmente. Era esse o plano desde o começo, não era? Nicholas continuava olhando para ela. Os planos mudam. Lucy sentiu o coração acelerar. Nicholas, ela começou. Ele deu um passo à frente. Me responda, se eu te pedisse para ficar, você ficaria? Lucy abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Era agora. O momento que ela vinha evitando desde que percebeu que aquilo não era mais só um contrato. Ela poderia simplesmente dizer sim, admitir que, em algum ponto, aquilo havia parado de ser só uma fachada. Mas e se Nicholas estivesse perguntando por orgulho? E se assim que ela dissesse sim, ele percebesse que não queria aquilo afinal? Ela não podia correr esse risco. Forçando um sorriso, respondeu: Nicholas, não torne isso mais difícil do que já é. Os olhos dele brilharam por um segundo, mas ele apenas assentiu lentamente. Entendo. Sem dizer mais nada, ele se afastou. Lucy fechou os olhos, sentindo uma dor no peito que não queria admitir. Pegou sua mala, respirou fundo e saiu. Os dias seguintes foram um borrão. Lucy voltou à sua rotina antiga, mas nada parecia certo. O apartamento parecia menor, o café que ela adorava não tinha mais o mesmo sabor, e tudo, absolutamente tudo, a lembrava de Nicholas. Ela tentou ignorar, tentou dizer a si mesma que era normal. Afinal, eles passaram tanto tempo juntos que era óbvio que levaria um tempo para se acostumar à vida sem ele.
Vamos nos divertir com quem só lê os comentários. Digite Coca-Cola nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora vamos continuar a história. Uma semana depois, enquanto passava pela vitrine de uma joalheria no shopping, algo chamou sua atenção. O colar. O mesmo colar que Nicholas lhe dera naquela noite antes do evento beneficente. Ela parou, encarou a peça, sentindo o coração apertar. Então percebeu que havia cometido um erro. Sem perder tempo, pegou um táxi e foi direto para a casa de Nicholas. A viagem pareceu mais longa do que o normal, e seu coração batia forte no peito. Quando finalmente chegou, respirou fundo antes de tocar a campainha. O tempo pareceu arrastar até a porta se abrir. Nicholas estava lá, com o mesmo olhar intenso e postura controlada, mas por um momento, Lucy viu surpresa em seus olhos. Lucy, o que você está fazendo aqui? Ela respirou fundo, tentando organizar as ideias. Mas então percebeu que não precisava de um longo discurso. Deu um passo à frente, levantou o rosto e o beijou. Diferente do primeiro beijo, não havia desespero, nem impulso. Havia algo real. Quando se afastou, olhou para ele e sorriu. Quero ficar por um tempo. Nicholas não disse nada, só a observou, como se quisesse ter certeza de que ela estava mesmo ali. Finalmente sorriu. Demorou para perceber isso, hein? Lucy riu, sentindo-se mais leve pela primeira vez em dias. Você podia ter me dito antes. Eu estava esperando você perceber sozinha. Ele cruzou os braços. E se eu não tivesse vindo? Nicholas deu de ombros. Eu teria vindo atrás de você. Lucy sorriu. Sério? Nunca planejei me apaixonar por você, Nicholas. Mas aconteceu. Seu coração derreteu. Que bom que aconteceu. E então, pela primeira vez, eles se beijaram sem precisar fingir nada. Lucy nunca imaginou que sua vida tomaria esse rumo. Começou tudo tentando escapar de uma situação desconfortável e agora estava completamente apaixonada por Nicholas Scott. Os últimos meses com ele foram uma verdadeira tempestade. Mesmo sem contrato os prendendo, Lucy continuou morando com Nicholas. No começo, temia que fosse um sonho passageiro, mas dia após dia percebeu que era real. E para sua surpresa total, Nicholas parecia cada vez mais confortável com a ideia de tê-la em sua vida. Claro, morar juntos ainda era caótico. Lucy deixava meias espalhadas pelo apartamento e Nicholas ainda organizava as roupas por cor, mas de algum jeito funcionava. Ela nunca estivera tão feliz, mas o que ela não sabia era que Nicholas tinha um plano grande, e ele envolvia um anel muito, muito brilhante. Tudo começou de forma suspeita. Nicholas começou a agir estranho, fazendo ligações misteriosas, parecendo perdido em pensamentos e, em algumas ocasiões, saía sem dizer para onde ia. Lucy tentou ignorar, pensando que talvez fosse algo do trabalho. Mas depois de uma semana daquele comportamento suspeito, decidiu investigar. Fez o único que fazia sentido. Seguiu Nicholas usando óculos escuros e um sobretudo enorme, o que definitivamente a fazia parecer mais personagem de comédia do que uma espiã de verdade. Lucy o seguiu pelas ruas de Nova York, tentando descobrir seu segredo, até que ele parou em uma joalheria. Lucy quase teve um mini ataque do coração. Ele estava comprando um anel? Se fosse um anel de noivado, talvez ela tivesse que fingir desmaiar só para ganhar tempo para processar a informação. Mas Nicholas não entrou na loja. Ele acabou de falar com alguém na porta e logo saiu. Lucy, agora curiosa demais para recuar, decidiu entrar. A vendedora a recebeu com um sorriso educado. Posso ajudar? Lucy sorriu nervosamente. Sim, um homem alto, bonito e meio metódico acabou de passar. Ele estava comprando algo? A vendedora piscou algumas vezes. Você quer dizer Nicholas Scott? Lucy forçou um sorriso. É ele. A mulher riu. Ele está preparando algo especial. O coração de Lucy disparou. Algo especial? Tipo, realmente especial? A vendedora sorriu misteriosamente. Você vai ver em breve. Lucy saiu da loja com as palmas suadas e o coração acelerado. Agora, só restava esperar. No fim de semana seguinte, Nicholas a convidou para um jantar especial. Lucy já estava desconfiada, então,
Quando ele a levou a um restaurante incrivelmente luxuoso com vista para toda a cidade, ela sabia que algo estava prestes a acontecer. E aconteceu. Depois do jantar, Nicholas a levou ao terraço do prédio. A brisa da noite soprava suavemente e as luzes da cidade brilhavam abaixo deles. Lucy olhou ao redor, sentindo-se tomada pela emoção daquela vista. "Isso é lindo", disse ela. Nicholas sorriu. "Não tão lindo quanto você." Lucy piscou surpresa. "Uau! Isso foi inesperadamente romântico. Tenho mais algumas surpresas para você." Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, Nicholas se ajoelhou. Lucy congelou. O coração batia tão forte que ela tinha certeza que ia desmaiar. Nicholas tirou uma pequena caixa do bolso e a abriu, revelando um anel deslumbrante. Lucy levou as mãos ao rosto. "Meu Deus!" Nicholas sorriu. "Lucy Cooper, eu nunca planejei me apaixonar por você, mas aconteceu. Você bagunçou minha rotina, me fez rir quando eu não queria e me mostrou que a vida pode ser divertida, mesmo quando parece um caos." Os olhos de Lucy se encheram de lágrimas. Aquilo foi inesperadamente doce. Ele riu. "Então, minha bagunçada e adorável Lucy, você quer se casar comigo?" Lucy ficou tão emocionada que esqueceu até de respirar, mas, como sempre, seu instinto foi tornar o momento único. Então, em vez de responder de forma tradicional, fingiu estar pensativa. Não sei. Você está pronto para um futuro onde suas roupas nunca mais estarão perfeitamente organizadas por cor?" Nicholas ergueu a sobrancelha. "Já aceitei essa realidade, e onde minha coleção de meias espalhadas pelo apartamento vai continuar crescendo sem controle. Será um desafio, mas eu aceito." Lucy riu, enxugando uma lágrima. "Então acho que não tenho escolha." Nicholas levantou a sobrancelha. "Isso quer dizer que sim?" Ela sorriu. "Sim." Ele se levantou, a pegou nos braços e a girou antes de beijá-la. E foi exatamente naquele momento que Lucy percebeu. Aquele beijo era completamente diferente do primeiro. Dessa vez, não havia mais dúvidas. Eles eram reais. O casamento foi um verdadeiro espetáculo. A cerimônia aconteceu ao ar livre, em um jardim encantador, decorado com flores brancas e luzinhas cintilantes. Nicholas, vestindo um terno perfeitamente ajustado, esperava firme, com um sorriso que fazia o coração de Lucy derreter. Ela caminhou pelo corredor ao som de uma música suave, sentindo que aquele era o momento mais lindo da sua vida. Quando finalmente chegou ao altar, Nicholas segurou sua mão. "Você está linda." Lucy sorriu. "Você também não é nada mal." Os votos foram emocionantes. Nicholas falou sobre como nunca imaginou que um beijo inesperado mudaria sua vida. Lucy contou como ele a ensinou que o amor não precisa ser perfeito para ser verdadeiro. E então, finalmente disseram o sim. Quando Nicholas a beijou, dessa vez Lucy sabia que não havia mais contrato, plano ou acordo. Só existiam eles, juntos para sempre. O que você achou da história de Lucy e Nicholas? Deixe seu comentário. Dê uma nota de 0 a 10. Que pontuação você daria? Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todas as nossas histórias. E não deixe de assistir mais relatos emocionantes clicando aqui na tela final.